Olá, astromingos, como vocês estão? Meu nome é Masumi e aqui a gente fala de astrologia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o eclipse que vai rolar no dia 5 de maio. Intenso, intenso diria. Para quem ainda não me conhece, eu sou astróloga, terapeuta floral Joel Aleixo e estudante de fitoterapia. Nesse canal eu procuro ensinar um pouco sobre astrologia, porque eu acho importante incorporar a astrologia no dia a dia como um GPS para o autoconhecimento, não necessariamente para ficar viajando tanto no futuro, tanto é que eu não falo muito de previsões, mas a intenção de falar de previsões nesse canal é para te ajudar a entender um pouco mais sobre astrologia, entender um pouco mais os significados dos planetas, né, e como aquilo se aplica à sua vida. Então, se você, durante o vídeo, perceber que tem algo que você já está sentindo, ou já enxerga, ou em relação aos trânsitos do momento, e é possível que você já esteja tendo uma prévia do que seria esse eclipse, coloca nos comentários, vou adorar ler, e eu acho que é legal assim também. Eu adoro ler comentário, assim, em outros vídeos de autoconhecimento, porque, tipo, você consegue se identificar, é como se fosse uma comunidade, enfim. Fique à vontade, tá? Então, vamos falar sobre o mapa do dia 5 de maio. Então, está aqui o mapa maravilhoso. Intenso. Eu fiz um texto para Elle sobre, para a revista Elle sobre esse trânsito. E eu vou até usar alguns trechos ler alguns trechos do texto para explicar um pouco melhor que nem eu fiz nas previsões de 2023. Ó, esse eclipse é da lua cheia, então a lua tá aqui em Escorpião. Como que eu sei que é a lua cheia? Porque o sol tá de um lado e a lua tá de outro lado. É isso. Quando o sol tá brilhando de um lado e a lua tá do outro lado, ela vai estar no seu brilho máximo, na lua cheia, ok? É assim que você também consegue ver, tipo, no seu mapa astral, se você nasceu numa lua minguante, lua cheia, lua crescente, enfim, tá aí. A lua cheia, ela tá ligada ao elemento água, às emoções. Então, quando a lua tá cheia, tudo fica mais exacerbado, mais à flor da pele, às vezes até ampliado para a gente conseguir enxergar melhor o que a gente precisa mexer, melhorar ou até talvez celebrar até a próxima lua nova, que é quando começa um novo ciclo, né? A lua nova é quando a lua e o sol se unem. Então aqui a gente está meio que no metade do caminho, né? Lua nova, lua e sol se unem, lua crescente, a lua está lá meio que no um quarto, né, 90 graus, e lua cheia tá no outro lado, metade do caminho. Então é o momento de avaliar, né? Só que aqui a gente também tá no momento de eclipse e não podemos esquecer que os trânsitos astrológicos, os movimentos dos astros, eles não são eventos que acontecem de forma aleatória, isolados. Elas sempre têm uma ligação uma com a outra, sabe? Assim como as estações, elas têm uma conexão uma com a outra, então, verão, outono, inverno, primavera, tem uma lógica nessa sequência. E a natureza se adaptou a viver através dessa sequência e nós também. Só que a gente, às vezes, né, se desconecta, assim, dessas coisas da natureza. Então, aqui na lua cheia é o momento de avaliar, em geral, tá? Sempre, toda lua cheia é o momento de avaliar como a gente tá. Então, se aparece... Quando eu falo assim, não é um movimento isolado, é porque assim, puta, eu tive uma crise assim na lua cheia. Beleza, mas era do quê? Tava relacionado ao quê? Com o que tava no fundo, por trás daquilo? Porque naquele trânsito você tem a oportunidade de trabalhar aquela questão. Por isso que fica evidenciado, não é para atrapalhar a sua vida, é porque já estava lá e naquele momento ele tem a oportunidade de, tipo, aparecer. Bom, e aí, a lua cheia em Escorpião
ela demonstra aquilo que está oculto mesmo, porque Escorpião, ele fala de transformação, de olhar para aquilo que ninguém quer olhar para o lixo e transformar aquilo em algo maravilhoso, transformar o carvão em diamante. Não através dos nossos pensamentos, mas através da entrega. O que seria isso? É observar, não ter medo de olhar para o monstrinho. Falar, cara, isso não é legal, ou tipo, isso tá me fazendo mal. Entender o que tá por trás daquilo e seguir o coração e fazer o que é o melhor para você, assim. Não aquilo que sua mente acha que é a solução. Porque senão a gente entra no movimento de controle, né? Que é o lado sombra de Escorpião, querer controlar tudo. O controle está baseado na nossa experiência anterior vivida, né? E a transformação, ela traz algo que a gente não viveu ainda. Então não tem como calcular o que vem. Que é, assim, no vídeo anterior que eu falei de Plutão retrógrado, eu dei o exemplo lá do lagarto que vira borboleta. Ele não sabe que vai se tornar borboleta. Ele simplesmente é um movimento que acontece quando ele se entrega, quando ele tipo faz aquele casulo lá, fica lá quietinho, derrete e vira borboleta. Depois eu vou trazer uns exemplos assim um pouco mais da nossa vida, tá? Mas enfim, essa seria a lua cheia em Escorpião. E aí com o eclipse, nesse eclipse a gente vai estar vivendo o último eclipse em Escorpião. Não da nossa vida inteira, não é isso, mas a gente tem épocas em que assim, a gente tem uma lua, uma eclipse em Touro, depois em Escorpião, em Touro, Escorpião, depois é em Áries, Libra. E aí, essa alternância, ele representa um ciclo. Então tem o ciclo dos eclipses, né, nesse eixo de Touro e Escorpião, tem o ciclo de Áries e Libra. E a gente está migrando para esse ciclo de Áries e Libra. Assim como o nó do lunar, o nó do norte aqui está em Touro, está migrando para Áries e Libra. Eles acompanham o movimento um do outro, tá? Esses nódulos lunares e os eclipses. Então, por que esse eclipse é intenso, é mais importante, por vários motivos. Um deles Escorpião tá ligado com finalização, com morte e renascimento, com reciclagem, com fazer uma limpeza profunda. E agora que a gente está no último eclipse desse ciclo, a gente está na limpeza final. Então ele pode ser mais intenso. E eclipses, eles tendem a revelar aquilo que está oculto. Então é como se fosse vou falar exagerado do exagerado, mas é a limpeza da limpeza. E seria tranquilo fazer uma limpeza se a gente fosse aquele serzinho que, tá de boa e se entrega, e sente, vai seguindo o instinto, né? Não tenta controlar tudo, mas, né, a maioria das pessoas não é assim. Então, pode ser um momento um pouco difícil, porque aquilo que está acumulado há muito tempo surge na superfície. E às vezes, por serem coisas que a gente não quer enxergar, a gente vai sentindo, vai ficando meio irritado e não entende bem o que é. Por isso que é um momento bom para você se silenciar um pouco, né? Para você olhar para você mesmo, para dar espaço para fazer essa cura, para você olhar para você mesmo e trabalhar questões que estão lá, sabe, quietinhas, ou que agora vão gritar um pouco mais, para você sentir aquilo que precisa ser sentido, mergulhar nesse sentimento, não fazer nada com aquilo,
né? Então, tipo, se você sentir uma raiva, uma tristeza, não precisa agir com aquilo, é só sentir aquilo. Atravessar essa onda de emoções para entender o que está por trás e não reprimir, é isso que eu quero dizer. Sentir todas essas emoções e também desapegar, entendendo que não num sentido de assim, vou fugir dos sentimentos e vou fugir daquilo que aquilo representa. Não, de deixar, sentir e aceitar a solução que vier, aceitar o insight que vier, né, através disso. Um outro ponto que deixa isso tudo bastante intenso, tá? Aí eu vou pegar o texto que eu escrevi aqui para Ellie. Tá vendo que esse Urano, 18 graus, ele tá aqui muito pertinho do Sol, certo? Ele tá formando oposição a essa Lua. O que pode significar que mudanças repentinas podem acontecer. Não só externas, eu tô falando assim da gente, tipo, internamente também, de repente, não aguentar mais algo que a gente andou carregando todo esse tempo, assim, sabe? Então isso pode ser bom, só que, sei lá, às vezes, tipo, uma outra pessoa pode vir com alguma informação que você fala assim, nossa, sério isso, sabe? Então, que você fica meio chocado, assim, como assim, né? Mas enfim, a verdade liberta, né? Outro ponto que enfatiza ainda mais essa coisa de renovação, reciclagem, novo momento, morte e renascimento para a gente se fortalecer e trazer algo novo, né? Porque a ideia aqui, gente, do morte e renascimento é deixar ir para fortalecer, entendeu? Deixar ir embora para vir um novo aprendizado, passar pela fossa para falar assim, cara, para se redescobrir, para descobrir uma nova fase, um novo capítulo em sua vida. Não se esqueça que depois de Escorpião vem Sagitário, que está ligado à expansão de consciência. Então, depois da morte e renascimento, vem a expansão de consciência, vem um aprendizado. E Júpiter, que está ligado a Sagitário, o planeta da expansão de consciência, ele vai entrar no dia 16 em Touro, representando um novo momento, né? Porque esse planeta ele fica em torno de um ano em cada signo. Em Áries ele ficou alguns meses, mas ele vai entrar em Touro e vai ficar um ano lá. Então é um novo momento de expansão, um novo momento de consciência. Outros pontos que a gente pode analisar quando a gente olha para esse trânsito são o seguinte. Então, a Lua, que está ligado a Câncer, Escorpião está ligado a Plutão e Marte. Então a gente olha para esses signos e o que está acontecendo. Marte em Câncer, aqui esses planetas estão em queda. Estão no momento de fazer uma limpeza, né? De olhar para aquele balde sujo e jogar tudo fora, esvaziar para começar algo novo. Tanto é que assim, durante essa passagem de Marte por Câncer, olha, o que teve de nervoso que a galera está passando, né? Porque aqui a ação tá ligado às emoções e o sangue pode ferver, né? E durante esse eclipse o sangue pode ferver e os dias anteriores também, sabe? Mas tudo em prol de fazer, se você tiver consciência, tá? De fazer, aqui a gente fala de fazer uma limpeza. Câncer está ligado à família, à ancestralidade, então a gente pode falar de traumas geracionais. Por que traumas? Porque traumas são, e aí eu vou falar assim de um jeito bem racional, assim, mas a gente vive certas experiências e a gente interpreta elas de certa forma que pode causar uma ferida, né, dentro da gente. Isso seria um trauma emocional. Então, quando situações acontecem que nos lembram dessas situações, desses traumas, a gente pode entrar num modo meio pânico, num modo meio de querer controlar as coisas.
Escorpião. Então, quando a gente limpa essas informações, como olhando para aquilo que realmente aconteceu com o olhar que a gente tem hoje e ressignificar aquilo, a gente consegue limpar aquele trauma, vamos dizer assim, curar aquele trauma. Então, esse Marte aqui, em Câncer, nesse momento do eclipse, ele simboliza um pouco isso, assim, sabe? É um momento de fazer uma limpeza aí no nível da família, no nível dos traumas do passado. Pode ser que você tenha umas discussões um pouco difíceis com pessoas que você considera família, mas isso é algo positivo, sabe? Se você tiver esse olhar assim para melhorar algo. Então, não para destruir, mas para olhar para aquilo, para discutir, para sentir, não ter medo das emoções que vêm com essa bagagem. Mercúrio em movimento retrógrado pode fazer com que a gente entenda as coisas de um jeito meio distorcido às vezes. Então é importante nessas horas que, assim, ao invés de você agir de forma impulsiva, de forma reativa a algo que você sente, você respirar. Então sente aquela emoção, reflete sobre o que aquilo pode significar, né? Coloca os pezinhos no chão, porque esse Mercúrio está em Touro, e lide com as coisas de uma forma um pouco mais prática, sabe? No sentido de assim, tá, o que vai resolver? O que essa situação tá pedindo, né? Deixa eu, Saturno aqui, ó, aceitar o que tá acontecendo, e aceitar não é se submeter, aceitar é falando assim, cara, é o que temos, é isso, né? E agora, o que a gente faz a partir dessa situação? Não levar pessoalmente, não forçar o descarte de uma relação ou de algo que você possui, enfim, não forçar essa limpeza, porque aí é controlado, sabe? Com o Escorpião, e aí eu falei no começo do vídeo que eu ia dar uns exemplos, sabe assim, quando você tá sentindo uma raiva de algo, uma tristeza, e às vezes dá até um pouco de medo do que vai acontecer se eu me permitir sentir essa raiva, né? A gente às vezes é ensinado como criança a não sentir raiva, a não, porque é feio você sentir certas emoções, ficar bravo, ficar triste, chorar, né? Engole o choro, criança. Ou assim, ai, que cara feia. Só que aquele sentimento, ele tá querendo falar algo, tá falando de algum limite que foi ultrapassado, tá falando de uma necessidade que você tem. E talvez não seja uma necessidade para sempre, sabe? Talvez seja aquilo que você quer naquele momento e é importante para você. E ponto final, sabe? Então, só que a gente bloqueia essas emoções. Então, permita-se sentir sem ter medo das consequências que virão ao sentir a emoção. E aí o problema ele vem quando a gente usa essa emoção para fazer algo que não é construtivo, quando a gente faz algo que não é saudável. Então, uma dica que eu tenho é: escreve, sabe? Escreva sem se censurar exatamente o que você está sentindo, sabe? Que todos os palavrões do mundo, eu não tô afim, sabe? Tipo, coloca tudo para fora mesmo, porque quando você atravessa esse túnel, vamos dizer assim, você não sabe o que está por trás daquilo, você não sabe o que tem do outro lado. É uma questão de você confiar que assim que você liberar todos esses sentimentos, então, tipo, jogar tudo no papel, por exemplo, né? Você pode fazer de N formas, mas eu pessoalmente gosto muito, assim, eu vou escrevendo no papel, em vez de ficar pensando, brigando na minha mente, eu coloco lá no papel, né? E chega uma hora que você sente um alívio, porque é como se alguém tivesse te ouvido, sabe? Assim, sabe, coloquei isso pra fora.
E você continua escrevendo, só que assim, sem apego ao resultado, sem apego putz, que às vezes você tá bravo com alguém, você quer que a pessoa, tipo, se dê mal, sei lá, ou qualquer outra coisa, sabe? E não se apegue a nada, nenhum resultado a nada, só vai escrevendo e você vai ver que, assim, uma hora, e deixa o seu coração falar, sabe? Depois que você desabafou aqui a sua mente, você, tipo, desliga aqui um pouquinho e deixa o seu coração falar. E você vai ver o que estava por trás daquilo, o real sentimento, a real necessidade que estava por trás, sabe? Aí você vai ver que você não estava bravo com tal pessoa, né? Porque a Lua em oposição ao Sol às vezes pode trazer projeção. Então as pessoas elas têm atitudes que fazem com que a gente lembre de algum trauma ou lembre de uma situação anterior e a gente até aquilo nem tá acontecendo, mas a gente projeta uma história que tá dentro da gente naquele momento na pessoa. Ela pode estar fazendo uma coisa totalmente oposta, mas você tá lá enxergando o que você quer enxergar e vai brigar, enfim. Então toma cuidado com as projeções nesse momento. Por isso que eu falei anteriormente que, olha, Mercúrio tá retrógrado. A gente tá lidando talvez com traumas geracionais aí. Não vai descartando o relacionamento ou brigando com todo mundo porque agora é hora de se desfazer das coisas. Não. A limpeza vai acontecer naturalmente. Se você se permitir mergulhar nas emoções, se elas surgirem para você, depois que estiver tranquilo, você vai saber exatamente o que fazer. Entendeu? É seu coração falando. Ou as coisas vão... Ou sabe quando, tipo, as coisas ao seu redor vão se assentando magicamente também sem você ter que fazer muita coisa? Pode ser que aconteça também. Outra resposta que pode vir é assim, ó, esse nódulo lunar, ele tá aqui em Touro, né? Em 4 graus, tipo, no primeiro decanato, que tá mais ligado à sua ação, sabe? A sua atitude. Então, de repente você percebe que assim, eu precisava ter cuidado melhor de algo, ou eu preciso resolver esse assunto eu comigo mesmo, ir atrás das coisas que me fazem feliz, que me fazem me sentir bem comigo mesmo, sabe? Na verdade não era outra pessoa, na verdade não era o mundo, na verdade era eu. Enfim, é momento de refletir sobre essas coisas, porque o resultado que você pode ter e é que assim, a gente olha pro Sol, é entender mais sobre o seu alto valor, sobre você mesmo, principalmente se você for taurino. Mas alto valor eu digo por causa de Touro, né? Touro tá ligado à matéria, às posses e também a como você se percebe, como você percebe seu valor como pessoa, ok? Então é isso, gente. Se vocês têm algumas dúvidas ou, por favor, compartilhem se vocês tiverem algumas percepções sobre esse eclipse. Eu vou adorar ler. Eu acho que é útil também para outras pessoas que estão olhando e lendo, né? Olha só, eu também percebi isso, sabe? E é isso, gente. Espero poder gravar um vídeo em breve explicando sobre o que está acontecendo aqui na minha vida, porque eu fiquei aqui numa pausa aí de postar vídeos por um tempo, mas enfim, fica pro próximo vídeo. Tchau, gente. Até a próxima.